Nesse momento especial, hoje nós queremos falar com você que está afastado dos caminhos do Senhor. Muitas vezes, quando nós afastamos dos caminhos do Senhor, nós queremos sempre encontrar um motivo. Eu sei que alguns que estão nos ouvindo se afastaram dos caminhos do Senhor porque passaram por lutas dentro da igreja, entristeceram o coração, às vezes foram decepcionados, foram injustiçados, entristecidos, né? E acaba ali muitas vezes esmurecendo e a pessoa acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Sei também que alguns, né, que estão nos ouvindo, vai falar: Pastor Gregoruti, eu me afastei mesmo, eu me deixei levar, voltei para o mundo, voltei para o pecado, ninguém é culpado, a não ser eu mesmo. E também tem aqueles que infelizmente estavam fracos na fé, como a palavra de Cristo diz, né? Aqueles que ouvem e não praticam a palavra dele é comparado a um homem, né, insensato, uma mulher insensata, que até tenta construir a casa espiritual, mas constrói na areia. No primeiro levante, na primeira tribulação, no primeiro tormento, Satanás vem e derruba e a gente acaba afastando dos caminhos do Senhor. O importante é você entender agora que para nós, né, não importa o motivo que você se afastou. O importante é se você quer voltar para Cristo, quer se unir com Cristo. Por quê? Presta atenção. O que nós temos a perder quando nós estamos na presença de Deus? Então hoje nós temos que refletir. O que nós temos a perder quando eu sirvo a Deus? A única coisa que eu vou perder é a prática do pecado, né? Eu vou perder o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da prostituição, o vício da bebida. Eu vou perder todas essas coisas do mal, porque eu vou tirá-las de minha vida. Porque se eu não tirar, eu não consigo servir a Cristo. Então sim, quando nós começamos a servir Cristo, nós temos algumas, eu não vou dizer nem perdas, mas nós temos algumas coisas que nós temos que tirar de nossas vidas. Mas para alguns que amam fazer essas coisas, é como se fosse uma perda. Quando nós não amamos, não gostamos, a gente tira da vida e acabou. Agora, quando nós amamos e nós gostamos, aquilo se torna como se fosse uma perda, né? Não, pastor, mas eu perdi aquilo ali, né? Eu perdi. Então, para nós que muitas vezes estamos ali no vício do cigarro, no vício da bebida, no vício das drogas, da prostituição, né? E nós nos libertamos desse pecado, é como se fosse uma perda. Agora eu quero dizer para você, né, das coisas boas de nossas vidas. O que nós temos a perder quando servimos a Cristo? Nós não temos nada a perder. Quando nós servimos a Cristo, nós só ganhamos. Então, primeiramente, nós temos que refletir: será que essa troca é justa? Será que vale a pena a gente trocar Jesus pelo diabo? Pastor Gregoruti, mas eu não troquei Jesus pelo diabo. Como não? A gente talvez não entenda que espiritualmente, né, as palavras não vão ter poder a não ser que ela tenha ação também. Porque a oração, orar é palavras, falar com Deus, e ação, oração. Nós temos que orar e ter ação. Então as palavras somente não têm poder diante de Deus, e sim com ação. Então não adianta nós falarmos: pastor, eu não abandonei Jesus e não passei pro lado do diabo. Pelo contrário, eu tô aqui no mundo, mas eu tô do lado de Deus ainda. Amém? A gente falar que tá do lado de Deus é uma coisa. O importante, espiritualmente, nós conhecermos para ver se Deus está do nosso lado na posição que nós estamos. Não, Deus nunca abandona os seus. Mas a partir do momento que você está desviado dos caminhos do Senhor, está no mundo, você já não pertence mais a dele, você já não é mais dos deles, porque você desistiu no meio do caminho. Então nós temos que entender, essa troca vale a pena a gente abrir mão de Jesus para andar com o diabo? Porque quando eu fumo, quando eu bebo, quando eu adultério, quando eu fornico, quando eu uso droga, quando eu pratico o pecado, eu ando com o diabo e o diabo anda comigo. Não tem um ditado do mundo: me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Quer dizer, se alguém olhar para nós e ver a gente andando com o diabo espiritualmente, o que dirão de nós? E quando Deus olha para o mundo espiritual e vê na prática de pecado, cada um de nós desviados dos caminhos do Senhor, e pelo pecado, aos olhos de Deus, nós estamos com o diabo, o que ele dirá de nós? Que somos filhos dele? Não, pelo contrário. A palavra já nos alerta. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Eu não estou aqui para dizer que você é filho do diabo ou filho de Deus. Estou aqui para fortalecer a sua fé e você voltar para Cristo, né? Não importa você homem, mulher, do menor ou maior, do mais novo ou mais velho, Jesus quer você de volta. Evangelho de João 8, 44. Olha o que a palavra diz para nós. Evangelho de João 8, 44. A palavra é muito clara quando ela nos alerta: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querem lhe satisfazer os desejos. Então, a partir do momento que eu estou afastado dos caminhos do Senhor e começo a praticar os pecados, eu satisfaço os desejos de quem? Do diabo. E biblicamente, eu, você, qualquer um de nós, satisfazendo os desejos do diabo, a Bíblia, aos olhos de Deus, nós nos transformamos em filhos do diabo. Então, o que tem valor para nós
né, espiritualmente, não é aquilo que as pessoas acham, aquilo que as pessoas olham, ou aquilo que eu aparento ser, né? Porque muitos vivem de aparência. O que é importante para nós no mundo espiritual é aos olhos de Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê a gente como filhos e filhas, ele vê a gente como homens e mulheres obedientes em santidade, ou ele vê a gente como homens e mulheres filhos e filhas do diabo, pelo pecado que praticamos, e desobediente, rebelde à sua palavra, a qual ele tem deixado para nós na Bíblia. Então é isso que nós temos que preocupar os nossos corações. Às vezes as pessoas se preocupam, né, no que o povo vai dizer, no que o povo vai falar, no que o povo vai pensar, no que vai aparentar. A Bíblia diz, o teu coração não tendo do que te acusar, estejamos em paz. Então se eu e você temos um coração que não nos acusa, estejamos em paz. Espera aí, eu tô na igreja, eu tô no caminho, eu tô fortalecido, eu tô estruturado espiritualmente, eu oro, eu jejuo, eu faço a obra, eu me dedico, eu ajudo a propagar o evangelho, eu cumpro a minha missão, eu não peco, eu sou um bom testemunho dentro e fora da igreja, não importa se é no trabalho, na escola, no dia a dia, eu procuro dar um bem testemunho de Cristo, fazer as coisas certas. Então, nosso coração, tendo tudo isso, ele não tem o porquê nos acusar, porque nós estamos em paz fazendo aquilo que Jesus não só pediu, mas espera de cada um de nós. Agora, nós estamos afastados dos caminhos do Senhor. Peraí, eu já não oro mais, eu já não jejuo mais, eu não vou mais pra igreja, o louvor eu já não ouço mais. E aí começa a inversão. Quer dizer, se eu não tenho mais dedicação à leitura de uma Bíblia, a orar, o que eu vou me dedicar? A outras coisas do mundo. Porque quando nós deixamos de nos dedicar às coisas do mundo, de Deus, nós vamos substituir com as coisas do mundo. É como nós estamos no mundo. A gente tá lá, tem tempo pro forró, tempo pro baile, tempo pro pagode, tempo pra bebida, tempo pra festança. Quando nós saímos do mundo, né, nós paramos de praticar essas coisas. E aí vai sobrar tempo pra nós, porque eu não me dedico mais às coisas do mundo. E esse tempo eu me dedico pra igreja. Pra Deus, pra Cristo. Quer dizer, em vez de ir pro forró, pro sambão no final de semana, eu vou pra igreja, vou cultuar, vou adorar a Deus. Em vez de eu ficar muitas vezes no WhatsApp, mandando mulher pelada, homem pelado, mandando nudes, pornografia, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou me revestir, eu vou jejuar. Então, quando a gente vem do mundo e se transforma de verdade, não é vir do mundo e sentar numa igreja e ser um vaso de enfeite lá, morto, que não tem função nenhuma. A gente vem do mundo, e quando a gente vem do mundo, automaticamente a gente chegando do mundo para a igreja, o que acontece em nossas vidas? A gente transforma. Aquele tempo que nós nos dedicávamos para o mundo, a gente começa a dedicar para Deus. Mas quando nós estamos nos caminhos e nós nos desviamos dos caminhos do Senhor e a gente volta para o mundo, se torna ao contrário, se torna o inverso. O tempo que nós tínhamos para Deus, a gente volta a dedicar para o mundo, a dedicar para o diabo. Por quê? Você não vai mais hoje para a igreja. E o que você faz no horário da igreja? Você não ora mais. O que você faz no horário que você orava? Você não jejua mais. O que você faz no horário que você jejuava? Você não lê mais a Bíblia. O que você faz no momento em que com o momento que você lia a Bíblia? Então tudo isso faz com que a gente, inconscientemente, sem perceber, vai passando devagarzinho pro caminho e pro diabo, e a gente não percebe. Às vezes alguns são bruscos, né? É de uma vez só, já sai dos caminhos, já volta a fumar, beber no dia seguinte ou no mesmo dia. Já que é pra ir, desculpa a palavra, vou enfiar o pé na jaca, perdoa a expressão da palavra, né? E aí, vai de vez. Mas a maioria não é assim. Por quê? Não, eu não vou mais pra igreja, eu não vou mais estar em comunhão, não vou mais me unir a igreja nenhuma, não vou mais querer ter pastor, né, pra me pastorear, e eu vou buscar Deus aqui do meu jeito. Amém. É um processo. No começo vai dar certo. Isso é fato. Mas o tempo vai esfriar. O tempo, porque você tem que entender que uma fogueira, a partir do momento que ela é acesa, ela tem que ser alimentada com lenha, com carvão, com madeira. Se ela não for alimentada, ela apaga. Assim também espiritualmente. Quando nós estamos na presença de Deus, somos servos e servas, né? Cultuar a Deus, ouvir a programação todos os dias, orar, jejuar, ler a Bíblia. Essa é a lenha, é a madeira que mantém o fogo espiritual aceso em nossas vidas. E a gente parando com essas coisas, a fogueira vai apagar. E uma vez que a fogueira apagou, a gente volta a ser carnal. Porque a Bíblia diz, não entristeceis e nem apaguei o Espírito que habita em vós. Como nós entristecemos o Espírito? Entristecemos a partir do momento que um dia, pela obediência e santidade, tivemos o direito de receber o Espírito para andar em nós, habitar em nós, como o templo do Espírito Santo. Como eu entristeço ele? Voltando a pecar.
voltando a transgredir, voltando a fazer aquilo que não alegra a Deus. Assim eu entristeço o espírito, assim eu vou chatear e magoar o espírito. E aí vai chegar um momento que eu vou estar errando tanto, falhando tanto, pecando tanto, que o espírito já não sente mais conveniência nele de estar habitando em mim. E aí o que acontece? Eu apago, ele se afasta, ele vai embora, ele se afasta, porque ele não vai dividir o meu corpo com as trevas. O templo do Espírito Santo somos nós, ele quer o nosso corpo por completo. Ele não quer dividir com o diabo. Como Jesus fala em Apocalipse, é muito claro. Não é? Você é morno, estou prestes a te vomitar. Antes você fosse quente ou fosse frio. Agora quando você é morno, estou prestes a vomitar. O que Jesus está falando? Ou serve a mim ou serve ao diabo. Ficar no moinho do muro achando que pode servir aos dois, isso não tem como. Isso você não vai conseguir. Isso não é real, isso não faz parte do processo. Então hoje, o que Deus está falando e trazendo para cada um de nós? Ele está mostrando que espiritualmente Ele quer que nós venhamos refletir. Então, que nós venhamos ficar desviado e afastado, porque Ele deu livre-arbítrio, mas tenha consciência de não ser enganado. Porque a partir do momento que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós passamos para o lado do inimigo, mesmo que a gente fale que não, mesmo que a gente diz que não. Imagina, pastor, eu não estou andando com o diabo não está andando comigo. Como não? Se nós voltamos para o mundo e voltamos a pecar, a Bíblia diz que nós começamos a satisfazer os desejos do diabo e procederemos dele. Nós não procederemos de Deus. Então um conflito espiritual está havendo. Você não pode, nem eu, acreditar naquilo que a gente acha, se a Bíblia está ao contrário. Se aquilo que a gente acredita e acha está de acordo com a Bíblia é de acordo com nós, poxa, joinha, vamos para frente. Temos a garantia de que estamos certos, porque está na Bíblia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha, a Bíblia está dizendo para nós que não, a gente tem que abrir os olhos, porque quem vai ter a razão? Nós, que temos um coração enganoso, um coração que corrompe, um coração que peca, que erra, ou a própria palavra, que é pura e sincera, que o nosso Deus, Jesus Cristo, fortaleceu a nossa fé e estabeleceu uma base para nós. A Bíblia tem razão, por mais às vezes que ela seja dolorosa em ouvir ela. Dolorosa por quê? Ela não arranca pedaço, ela não arranca dedo, ela não pede sacrifício, não manda você matar filho, nada. Dolorosa porque a Bíblia ela vai falar daquilo que nós não devemos fazer e que muitas vezes a gente faz e gosta do que faz porque satisfaz a carne. Então hoje, você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu não sou um pastor para julgar você, te condenar, eu não sou Jesus. Mas hoje o que Jesus está perguntando para você? Preste bem atenção. O que você me diz do que está acontecendo nesse momento especial na sua vida? Vale a pena você trocar Jesus? O que Jesus fez de mal para você? O que Jesus fez de ruim? Ah, pastor, eu estava lá na igreja, me maltrataram, mas foi Jesus? Era Jesus? Essas pessoas estavam sendo usadas pelo Espírito de Deus para te maltratar, para ser injusta, para te caluniar, fazer fofoca de você? A gente sabe disso, irmãos. A gente sabe disso. Nós temos que ser crente, mas nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos ser como os corruptos de hoje da política, que esconde por trás as suas mentiras com seus golpes, ludibriando o povo e não mostra os seus verdadeiros planos malignos e maléficos para dominar o Brasil e para dominar o mundo, como nós vemos nos dias de hoje. Nós temos que ser homens e mulheres sinceros da parte de Deus em nossos corações. Então, gente, que troca é essa? Tudo bem, às vezes no mundo a gente faz algumas negociações, né? A gente erra, a gente acerta, a gente ganha, a gente perde. Mas espera aí, trocar Deus pelo diabo? Eu acredito que o acerto de um ser humano é trocar o diabo por Deus. Quer dizer, eu não quero mais saber do diabo, eu quero saber de Deus. Agora nós estamos trocando Deus pelo diabo. Porque a gente quer estar na igreja, mas quer estar fumando, quer estar bebendo, fornicando. A gente quer estar na igreja separando e casando, né? Quer estar na igreja fazendo sexo sem estar casado. Quer estar na igreja, mas quer estar no forró, quer estar no samba, quer estar no pagode. E quando a gente sabe que escandaliza, tá no forró, no samba, no pagode, no funk lá do mundo, então a gente traz tudo pra igreja. Aí o escândalo é menor. O escândalo é menor, né? Ao redor daqueles seres humanos que aprovam aquilo. Mas tá no funk do mundo ou funk dentro da igreja, o escândalo para Deus é o mesmo. É o mesmo. Então, tem muitas pessoas que estão na igreja e estão desviadas de Cristo. Por quê? Elas estão no lugar onde Cristo não está. Elas estão longe de Jesus. E quantas pessoas hoje estão me ouvindo e nem na igreja estão indo, nem congregando estão indo. Então, você tem que parar para refletir.
Para pensar, biblicamente o que a gente prega, o que Jesus tem de mal para você? O que Jesus tem feito de mal? O que Jesus faz de mal para cada um de nós? Qual o mal dele sobre as nossas vidas? Se o ser humano errou conosco, amém, se afasta, perdoa essas pessoas que não sabem o que fazem, pede misericórdia a Deus, essas vidas, que elas precisam mais de Deus do que nós, elas precisam mais de nós do que nós delas. Mas a vida continua. Se eu fosse me desviar pelas decepções que eu já passei com pessoas que se diziam homens de Deus, alguns até eram no começo, mas se corromperam e se perverteram pelos seus egos no meio do caminho, eu não queria nem saber de Deus. Eu vivia num lugar, eu iria para um lugar onde nem assim, ninguém fala de Deus para mim. Mas eu soube dividir. Peraí, o que fizeram comigo não foi Deus, não foi Jesus. Deus e Jesus não têm culpa. O que fizeram comigo foi livre arbítrio de homens e mulheres que se corromperam. Como eu disse, já tive problemas e que se levantaram contra mim, homens do diabo já, diretamente, mas infelizmente com tristeza no coração, de homens e mulheres que, pelo início, eram de Deus. Mas como diz em Gálatas 3:3, depois para satisfazer o ego, se aperfeiçoaram na carne e se levantaram contra a minha vida, contra a obra. Então se fosse por causa do homem, eu não estaria mais nem na presença de Deus, não queria nem saber de Deus e de Jesus. Mas eu tenho que entender que o homem, quando ele se deixa levar pelo seu ego e pelo seu livre-arbítrio, ou a mulher, é diabo e Satanás que está usando eles. Então eu não vou me turbar e me deixar dobrar a Satanás, porque eu não vou permitir que ele tire da igreja. E jamais vou culpar a Jesus pelo ato errôneo e pecaminoso de um homem e de uma mulher que se corrompe, pervertido e corrompido, ou um homem e uma mulher usados por Satanás para tentar me oprimir, para esfriar minha fé. Então assim que você deve pensar. Agora, se você saiu e se afastou por livre e espontânea vontade, por você mesmo, então essa opção dessa troca foi diretamente sua. Trocar Deus pelo diabo? Trocar o certo pelo errado, o certo pelo duvidoso? Não tem um ditado do mundo? Poxa, você trocou o certo pelo errado? Você trocou o certo pelo duvidoso? Então a gente trocar Jesus por Satanás? O que Satanás tem para nós biblicamente? Matar, roubar e destruir. E o que Jesus tem para nós? Vida, vida em abundância. Será que essa troca foi boa? Será que o resultado dessa troca você não vai se arrepender amanhã? Ou talvez já está arrependido e arrependido? Então neste momento, com essa palavra, Deus traz uma reflexão para mim e para você. Por que para mim? Porque para mim, eu estou firme hoje. Mas aquele que está em pé, vigie para que não caia. Eu não posso me gabar, porque o inimigo ele está furioso como um ladrão, um leão rugindo, querendo me dragar você. Na primeira oportunidade de brecha que a gente der, ele vai tentar nos derrubar, tanto você como eu, qualquer um de nós. Então eu procuro permanecer firme. Porque o que o diabo tem para mim? O que o mundo tem para mim? Nada. E aquilo que ele tem pode até, abre aspas, ser bom pra carne, regalar a carne, curtir, me divertir, zoei. Mas eu sei que espiritualmente aquilo vai me destruir. E aquele ato pecaminoso vai reverberar em situações difíceis e levantes do diabo que vai afetar a minha própria carne. Porque a pessoa está desempregada, a pessoa está na fome, a pessoa está na miséria, a pessoa está passando por luta e por batalha, filhos perdidos, filhas perdidas, é consequência do pecado. Então eu lá regalando e me divertindo na carne, pecando, essa própria carne vai sofrer pela consequência do pecado que eu achava que era bom regalar na carne. Para uma ação existe uma reação. O salário do pecado é a morte. Então eu tô lá bebendo, fumando, fazendo sexo, prostituindo, carnaval, balada, forró, zoando, traindo mulher, traindo marido, fazendo sexo com todo mundo, bebendo, curtindo e dizendo que eu tô vivendo a vida. Só que para essa ação pecaminosa, a Bíblia diz que o resultado disso é a morte, é a destruição. Eu vou colher frutos do mal pelo pecado que eu pratico, diante desse ato pelo meu corpo e que vai afetar o meu próprio corpo. Porque se eu ficar desempregado, passar fome, miséria, humilhação, vai afetar o meu próprio corpo. Então hoje, você tem a chance, você tem a oportunidade de poder voltar para Jesus, voltar para o nosso Deus. Então abra seu coração, porque agora eu quero que você entenda assim, você que está me ouvindo, você que está me assistindo e sente no seu coração de voltar para Cristo, eu quero fazer uma oração com você agora, para você se reconciliar com Jesus. Quero fazer uma oração com você agora, para você voltar para Cristo. Prepare o seu coração. Pastor, eu quero voltar para Jesus,
Pastor, eu quero me reconciliar, eu quero voltar para Cristo, eu quero fazer parte de novo. Não estou te chamando para ir para uma igreja. Você pode se reconciliar com Jesus orando conosco aqui e congregar conosco aqui na igreja pelas ondas do rádio. A igreja completa. Basta você aceitar, ouvir, deixar essa palavra entrar no seu coração e praticar esta palavra. E aí, quando você ouvir e praticar esta palavra, você vai ver que a transformação de Deus começa a ajudar a sua vida e o seu passo. Se preparem, que eu já volto aí com o coração aberto para a gente se reconciliar com Jesus, para a glória de Deus. Amém? Não importam as provações, nem se o brilho dos seus olhos se perdeu. Levante a cabeça, Deus quer resgatar quem se afasta de Jesus. Ô glória! Vamos abrir os nossos corações para você que está ligadinho com muito amor e carinho. Vamos unir as nossas forças. Pensou? Pastor, eu não quero reconciliar com Jesus ainda. Amém. Fica tranquilo, tranquila. Vai nos acompanhando em cada programação, em cada momento. E no dia certo, no momento certo, você abrindo o coração, você vai se reconciliar. A gente está toda semana abrindo essa possibilidade e essa oportunidade para todos nós nos reconciliarmos com Cristo. Abra seu coração, amém? Mas para você que decidiu, você, varão e varoa, homem e mulher, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, que decidiu voltar para Cristo, vamos orar agora. Vamos abrir o coração e nos reconciliar, nos fortalecer nessa fé e nessa harmonia com o nosso Deus, amém? Abra seu coração agora e vamos orar. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Vamos lá, repete. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai, eu abro meu coração diante da Tua presença, em primeiro lugar, para pedir perdão por ter me afastado, me desviado da Tua presença e dos Teus caminhos. Mas neste momento também, meu Deus amado e querido, eu abro meu coração para agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor me dá, aqui na igreja, pelas ondas do rádio, de poder me reconciliar com o Senhor. Ajuda-me, Pai, a me voltar para os Teus caminhos. Senhor amado e querido, eu aceito o Senhor novamente como meu fiel Salvador, o meu libertador e o meu abençoador. Reforço o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu volto pela Tua presença e para os Teus caminhos. Sei, meu Pai, que na luta e na dificuldade que eu estou, eu mesmo me trouxe até aqui, mas peço a Sua ajuda para que possa me ajudar a sair dessas dificuldades e voltar para a Tua presença. Faça de mim um novo homem, uma nova mulher, segundo a Sua vontade e segundo ao Seu querer. Abençoa-me, Pai. Perdoa-me, Deus. Me conduza pelos Teus caminhos. Porque neste momento eu peço ao Senhor que reforce o meu nome no livro da vida, porque volto para a Tua presença e aceito novamente o Senhor como meu Salvador. Ligado na terra, ligado no céu, eu me coloco como parte desta obra na igreja pelas ondas do rádio, colocando o pastor Ghegorutti como meu pastor, que o Senhor use ele para me conduzir, para me ensinar e para me abençoar a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Ligado na terra, ligado no céu, você voltou para Jesus, você voltou para Cristo em nome do Senhor. É dessa maneira, pastor, mas é só isso? Veja bem, burocracia a gente tem nos órgãos do governo, né? Às vezes você quer uma coisa do governo, da prefeitura, é mó burocracia. Jesus não é burocrático, Jesus é simples. Ele fala, você está cansado, sobrecarregado? Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Às vezes você pensa assim, pastor Ghegorutti, mas eu errei, eu pequei, eu fiz coisas erradas, eu desisti de Cristo, desisti da obra, deixei Jesus na mão. Será que Ele me quer de volta? Quando Jesus fala das ovelhas perdidas, da ovelha perdida, 99 no aprisco e uma perdida, quando Ele fala do filho pródigo, Ele está sinalizando para nós. Quando há o perdão, que Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus fala, não digo 7, mas 70 vezes 7, quer dizer 490 vezes. Ou Jesus, ali já resumindo, o perdão, ele tem que ser dado em todos os momentos. Quando as pessoas que erram contra nós, ou quando nós erramos contra as pessoas, arrependemos em nossos corações e perdoamos e pedimos perdão. Assim também é com Cristo. Se neste momento que você está se reconciliando com Jesus, Ele esquadriar o seu coração
e vê que há um arrependimento no seu íntimo, e Ele vai te perdoar, Ele vai te receber de volta, mas Ele quer que você, a partir de agora, seja pastoreada com muito amor e carinho. E nós temos nos dedicado com muitos esforços em pastorear todos vocês aqui na Igreja pelas Ondas do Rádio. A gente tem se esforçado, sim, em buscar uma bênção, uma cura, um milagre, uma ajuda, uma intervenção divina, como muitos falam, porque precisamos de Deus a cada segundo de nossas vidas. Em alguns momentos, em situações mais brandas, mais simples, e em alguns momentos precisamos de Deus em situações mais críticas, mais difíceis, né? Aquelas intervenções divinas grandiosas para poder nos aliviar, nos livrar, nos curar, nos libertar e nos guardar, nos proteger e nos salvar no dia do juízo final. E Deus sempre esteve com as mãos estendidas. Ele nunca desistiu de você. E quando você desistiu dele, é óbvio que você, eu, qualquer um, que desistimos de Cristo, nos afastamos dos caminhos e entristecemos o coração de Deus. Mas quando o coração de Deus vê que a gente quer voltar, que a gente enxergou, que a gente viu que a nossa troca foi errada, meu Deus, eu fiz uma troca e eu me dei mal, Jesus está te dando uma oportunidade de você desfazer essa troca. É a mesma coisa você chegar a comprar um carro, e aí você tem um carrão, vai lá e troca pro outro, e aí você vai ver que o carro que você deu era bom e o que você pegou novo não presta. E você se arrepende. Imagina se a pessoa fala, você quer destrocar? Eu te dou uma chance. Nessa oportunidade, o que você faria? Corria e ia destrocar e pegar o teu outro carro que era bom e devolver o carro quebrado pro rapaz de volta. Você queria mais a oportunidade de ter a chance de destrocar. É o que Jesus está falando. Você me trocou pelo Satanás, mas neste momento eu te dou a oportunidade de você fazer essa troca e destrocar, abandonar Satanás e me trocar e me colocar de novo. Ou melhor ainda, a palavra resumindo fácil, Jesus mostrando para nós, você me trocou por Satanás, porque você estava na minha presença, na minha palavra, e eu estava com as minhas mãos sobre você, mas hoje eu te dou a oportunidade. Você quer a chance de trocar Satanás por mim? Mais uma vez? De novo? E é óbvio que essa oportunidade a gente aceita em nosso coração, e aquele que tem ciência do espiritual vai falar, é óbvio, Jesus, eu até agradeço a chance e a oportunidade de poder trocar mais uma vez, só que agora eu troco Satanás por Jesus e não Jesus por Satanás, porque quando nós nos afastamos, nós trocamos Jesus por Satanás. Quando nós voltamos para o caminho, nós estamos trocando Satanás por Jesus. Tipo, Satanás, já foi, já deu, não quero mais você, tchau. E a gente volta a ter Jesus em nossas vidas. Então, neste momento mais que especial, eu quero pastorear vocês com amor e carinho. Nos acompanhe aqui na Igreja pelas Ondas do Rádio, ouça essa palavra, pratica, vive, se esforça, nos ajude, tem bom ânimo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a cada um de nós, a cada dia mais, em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus.